Fala galera, Priscilane Nária para mais um vídeo de correção de redação e devido aos pedidos meus filhos, seguimos com a SpaceX. A galera pediu correção da SpaceX e cá estou eu, o que não faço por vocês, meus filhos. O tema é sobre os massacres nas escolas e aí eu vou corrigir a redação de acordo com os critérios da banca. Vou colocar a tela toda que fica mais fácil aí para vocês visualizarem. Lembrem-se, né, de atenderem a margem, de não deixarem esses espaços aqui ao final, né, e procurem desenvolver aí o texto de vocês, tá bom? Quanto mais vocês escreverem, obviamente, melhor. O título o aluno colocou como tragédias escolares, tudo bem? Procurem trazer títulos criativos e títulos que estejam intimamente relacionados com o texto, tá bom? Com o texto da redação, beleza? Então procure trazer aí algo que mostre que você entendeu o tema e de uma forma criativa, né? Jean-Paul Sartre foi um filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo. Ele fala que a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Constata-se, olha lá, vários fatores presentes na sociedade. Constata-se que vários fatores presentes na sociedade favorecem o crescimento de casos de massacres em escolas. Destaca-se o bullying cometido pelos jovens e transtornos psicológicos. Olha só. Toda alusão que você escolher para sua redação, toda forma, né, de iniciar o seu texto, de fazer a contextualização do tema, ela deve ser feita de uma maneira intencional. E essa alusão, ela precisa estar totalmente relacionada com aquilo que você escreveu na sequência, na tese. Então, perceba que você trouxe a citação direta, mas você não retoma ela novamente na sua tese. Em que medida isso aqui se articula com os massacres nas escolas? Então, é preciso que haja uma articulação entre a contextualização do tema e a tese. E aí, eu quero que você organize, né, o seu texto de uma maneira que a antecipação dos argumentos não tenha problema, né, no sentido de paralelismo. Olha lá, destaca-se que o bullying cometido pelos jovens e os transtornos psicológicos. O que isso causa? O que isso causa? O que isso deixa evidente? O que isso denota? O que isso demonstra? Tudo bem? Então eu quero que você reorganize aí o seu texto nesse sentido, beleza? Então lembre-se, sempre fazer aí a contextualização do tema, trazer a sua tese e de preferência com palavras que indiquem juízo de valor. Você precisa trazer isso no seu texto, palavras que indiquem juízo de valor, tudo bem? E aí aqui você já deixa evidente, ó, destaca-se então que o bullying cometido nesse espaço e os transtornos decorrentes disso como agravantes dessa problemática, ou são agravantes dessa problemática, tudo bem? Faça aí essa articulação nesse sentido. Inicialmente, o bullying praticado pelos jovens em ambiente escolar ajuda... O que ajuda? O bullying, então não separa o sujeito do verbo com vírgula. No crescimento de casos de tragédias nas escolas. Isso porque ocorrem agressões físicas e psicológicas. Em casos extremos, os sentimentos de ódio e vingança tomam a cabeça do jovem. Como assim tomam a cabeça, tá? Cuidado com a marca de oralidade, ok? Cuidado com as marcas de oralidade na redação. Foi o que aconteceu com os dois alunos, Frick Davis e Dylan Klebold, vítimas de bullying, que entraram na escola secundária de Columbine, abrindo fogo, deixando 15 mortos e 20 feridos. Olha só,
Aqui você está me trazendo dados, né, informações de outras áreas do conhecimento, mas de outro país. Você não está dando ênfase no Brasil. E a proposta, ela trazia, né, como foco o Brasil. Então é preciso ter cuidado e abordar exatamente aquilo que a proposta solicita. Aqui você poderia ter trazido como alusão aquela crônica do Rubem Alves, A Forma Escolar da Tortura, né? E aí você relacionaria, né, a forma escolar da tortura. Tem no Google aí, a gente dá um Google aí que vocês encontram. Essa alusão, ela seria muito bem articulada para sustentar o seu argumento, para sustentar o seu argumento. Por quê? Porque você precisa me convencer de que essas tragédias escolares, e aí já retomando o seu título, me convencer de que essas tragédias escolares, elas são causadas pelo bullying. Então é isso que você precisa me trazer na redação. Elas são causadas pelo bullying. Comprove isso para mim, tá bom? Então olha só. Aqui na plataforma tem vários vídeos de correção da Unicentro, do Enem, e todas essas bancas, elas cobram a dissertação argumentativa. Então é uma possibilidade de vocês assistirem para vocês construírem o conhecimento de vocês. Então ainda que, por exemplo, a Unicentro tenha o mínimo 17 e o máximo 22 linhas, a ideia, a estrutura do texto, né, o gênero é o mesmo. Então, eu oriento que vocês assistam e consumam esse material, especialmente porque tem várias redações nota máxima aqui no canal que vão ajudar vocês nesse sentido. Então, lembrem-se, né, de sempre fazerem o tópico frasal, de fazer a fundamentação, que é trazer informações de outras áreas do conhecimento para a redação, que é fazer a argumentação e aí a reflexão crítica. Nesse seu parágrafo aqui, você acabou dando mais ênfase para o fato, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, e você não me trouxe como causa desse problema. Em nenhum momento você falou que é isso que acontece no Brasil. E aí você poderia ter trazido que isso acontece no Brasil e ter trazido, inclusive, exemplos de massacres nas escolas brasileiras. Haja vista que esse era o foco da proposta. Ademais, os adolescentes que já passam por fases de mudanças são pressionados. Então, quem que são pressionados? Os adolescentes, não separa o sujeito do verbo com vírgula, a atingirem ótimos desempenhos escolares, ocasionando transtornos mentais. William James foi um filósofo e psicólogo americano, abordava, reiterava, destacava, postulava, evita ou falava, né? A maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude mental. Então, olha só, veja bem. Aqui nesse parágrafo, você não trouxe a sua opinião, você não trouxe o seu argumento, você não me convenceu de que os massacres escolares ocorrem devido a esses problemas psicológicos, a esses transtornos mentais, como você pontuou. Então é importante que você tenha o cuidado de argumentar, de defender o seu ponto de vista. Em que medida você acha que os massacres escolares acontecem por esses transtornos? Como que você acha isso? Ao invés de abordar isso, você poderia ter colocado, por exemplo, o discurso de ódio, essa cultura de ódio mesmo decorrente das redes sociais. E aí você poderia até ter mencionado o caso do Marcelo Mello, aqueles blogs, né, aqueles sites que estão na Deep Web, porque há uma íntima relação entre esses ataques e esses usuários. Inclusive, se você der uma pesquisada aí no atentado que aconteceu em Suzano, você vai ver essa relação entre os assassinos e a influência desse discurso de ódio nas redes sociais, especialmente na Deep Web. Então, veja que você está dando mais ênfase para a alusão e menos ênfase para o seu argumento. O foco não deve ser na alusão. O foco não deve ser na alusão, e sim no argumento. Você precisa defender o seu ponto de vista. É isso que precisa ficar claro no seu texto.
É isso que precisa ser levado em consideração. Em vista do que foi apresentado, constata-se e evita repetir o verbo que o bullying e os transtornos mentais causados em ambiente escolar são fatores. O que são fatores? O bullying e os transtornos mentais. Não separa o sujeito do verbo. Que influenciam casos de tragédias nas escolas. Então, olha lá. Eu senti o seu texto muito superficial. Você acabou dando mais ênfase para as alusões e não para os argumentos. Eu senti falta das palavras que indicam juízo de valor e senti falta da defesa da sua tese. O que você vai defender? O que você está defendendo na sua redação? Então é importante ter esse cuidado. Por quê? Porque do contrário, o seu texto será um texto expositivo e você não irá argumentar, tudo bem? Então, levando em consideração os comentários que eu fiz e o que você escreveu, a sua nota é 5 nessa prova. Galera que vai fazer a prova da SPSEX, assistam as correções que estão aqui no canal de todas as bancas. Caiu dissertação argumentativa, meu filho? Assistam. Por quê? Porque isso vai ajudar demais vocês a construírem as técnicas necessárias para elaborar a redação. Você vendo o que os outros filhos colocaram nos textos, você vai trazer isso no seu também. Beleza? Bora escrever redação? Bora, meu filho!